Vamos ver se já estamos ao vivo para todo o Brasil. Estamos aguardando entrar ao vivo na edição extraordinária do Direito Militar em Foco. Estamos entrando. Estamos ao vivo, gente. Tá, ok, estamos ao vivo para todo o Brasil. Quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, às 18 horas e 39 minutos de horário de Brasília. Então, boa noite, família militar, boa noite, meus amigos militares da ativa, veteranos, boa noite, senhoras pensionistas militares. Hoje, como recebemos várias mensagens de pensionistas que estavam aí preocupadas com a sua situação em face de um posicionamento aí da Força Aérea Brasileira em relação a direitos da família militar, nós resolvemos fazer essa edição extraordinária para rapidamente aqui falarmos do assunto. Eu vou passar para a doutora Daniele aí continuar. Eu já quero até agradecer a senhora Anice Silva, de Aracaju, de Sergipe, né? E ela já está aqui com a gente ao vivo, né? É muito importante essa interação das pessoas que participam conosco. E hoje nós entramos aqui de forma extraordinária, né, como o Dr. Gilson disse, justamente para tratar de um assunto que envolve as pensionistas, né, e a FAB, com relação à exclusão dos proventos, né, provenientes de postos acima, né. Então, nós recebemos de algumas pensionistas esse questionamento de que receberam cartas, né, do TCU para a exclusão desses valores. E aí, eu queria saber do Dr. Gilson o que ele pensa desse assunto, né? Enfim, o que ele pode falar para a gente desse assunto. Então, voltando, retomando, então, a questão, eu vou até abrir aqui para compartilhar a tela aqui, minha aqui, vamos ver se consigo, se vai para o YouTube também a tela. Só um momento aqui que a gente está compartilhando. Vocês estão vendo a tela aí, Daniel, né? Ainda não, doutor. Ainda não. Então vamos ver aqui. Só um momento aqui. No YouTube não está ainda a tela, né? Então vamos ver se está aqui nessa. Aqui, vamos ver se está aqui no YouTube. Enfim, a questão gira em torno de que a aeronáutica, lá no ano de 2000, em face da medida provisória 2215, e vou tentar abrir aqui agora, para que a gente possa divulgar no Brasil, ver para a família militar e para os interessados, é algo que eu venho falando aí nas lives do direito da família militar. O que aconteceu exatamente lá? Lá em 2000, nós tivemos a medida provisória, já estão, eu vou abrindo aqui, está dando para ver aí, Daniel? Não, né? Tá sim. Tá dando para ver. Agora tá. Então eu vou voltar aqui. Então eu vou voltar aqui na medida provisória aqui. Vou ver se ela já tá vai estar no YouTube daqui a pouco também, né? Vou abrir aqui exatamente no artigo 31. Então o que aconteceu? A medida provisória 2215 ela trouxe uma regra de transição clara, transparente lá. Ó, aqui, ó. Então eu vou botar aqui, ó. No artigo 31 da medida provisória 2215 ela traz assim, ó. Fica assegurada aos atuais militares, mediante contribuição específica de 1,5% das parcelas constantes do artigo 10 desta medida provisória, a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3765 de 60, até 29 de dezembro de 2000. Ora, o direito, é claro, o direito dos militares que contribuíram com 1,5%, eles mantiveram todos os benefícios da Lei de Pensões. No caso concreto aqui do que estão aí a preocupação das pensionistas é porque no parecer número 222 do Conjur MD da CGU AGU, né, um parecer, eles tentaram o quê? É uma interpretação equivocada, no meu entendimento, vamos aqui no artigo 32 da medida provisória aqui, que vocês devem estar acompanhando aí também. Olha, artigo 32 da medida provisória 2215. Ficam assegurados os direitos dos militares que até 29 de dezembro de 2000 contribuíam para a pensão militar correspondente a 1
ou 2 postos ou graduações acima do que fizerem jus. Ora, o entendimento lá da AGU, lá com o MD, é um entendimento equivocado. O artigo 32 da medida provisória 2215, ele não pode ter uma extensão maior do que o artigo 31. Se o artigo 31 garante aos militares que contribuíram com 1,5%, contribuíram com 1,5% a manutenção de todos os benefícios, não há que se falar que o artigo 32 ele só delimitou a manutenção do posto da pensão correspondente a 1 ou 2 postos acima, graduações, apenas para aqueles militares que em 29 de dezembro já possuíam 30 anos ou 35 anos. Isso aí é apenas o quê? É o direito adquirido dos militares que já possuíam. É preciso que o Ministério da Defesa, é preciso que todos tenhamos o que? Um entendimento mais amplo, o entendimento da lei. O 1,5%, ele garantiu o direito de todos os benefícios. Então aqui, eu vou abrir aqui, olha aqui no artigo 31 aqui, nós vamos agora lá na lei 3765 de 60, que é onde nós temos aqui o dispositivo do artigo 6º da lei 3765 de 60, de onde vem toda essa controvérsia, de onde a Força Aérea, no meu entendimento, agiu da forma correta. A Força Aérea Brasileira, ela assegurou o direito dos militares que em 2000 ainda não possuíam os 30 anos de serviço, mas que optaram em contribuir com 1,5%. Então vamos abrir aqui no artigo 6º da nossa lei 3765 de 60, artigo 6º, vamos abrir aqui mais um pouco aqui, 6º, aqui, ó. Artigo 6º, vejam, observe, família militar, que o artigo ele foi revogado pela medida provisória 2215 de 2001. Ora, nós sabemos disso, ele foi revogado, mas não foi revogado para quem aceitou contribuir com 1,5%. Então, se o militar aceitou contribuir com 1,5%, está aqui, ó. Se ele aceitou, como é o meu caso, de muitos outros militares, e de militares que já faleceram, e deixaram esse direito para os pensionistas, não há que se falar em caçar, vai caçar direitos de militares ou não. Então, o artigo 6º da lei de pensões, ele é claro, ele é transparente, e ele traz ali o direito da família militar. Então, eu vou agora deixar aqui a palavra aqui com a doutora Márcia. Doutor Gilson. Opa. Então, doutor, na opinião do senhor, não houve nenhum erro da FAB, né? Não, então, na minha opinião, não há que se falar em erro da Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira, ela agiu de forma correta. Ela respeitou o direito daqueles militares que aceitaram contribuir com o percentual de 1,5% para resguardar os direitos da sua família, o direito dos seus beneficiários. Porque o artigo 31 traz a regra de transição. O artigo 31 da medida provisória 2215. E o parágrafo 2º do mesmo artigo 31, ele vai falar que esses benefícios assegurados pelo militar, eles são transferidos para os seus beneficiários, por ocasião do óbito do militar. Então, assim, que eu tenho a falar à família militar que não, principalmente as senhoras pensionistas, que não se preocupem com informações aí diversas aí, fiquem tranquilas que o direito das senhoras será sempre reconhecido, seja pela via administrativa ou pela via judicial. Uhum. Então é isso que eu tenho a falar. Não há que se falar que houve erro. Houve sim o quê? Uma atuação da Força Aérea Brasileira lá em 2001, quando expediu o ICA, lá na época, uma portaria, que resguardou o direito do militar que não tinha 30 anos. Ora, o militar estava no ano 2001, ele contribuía com 1,5%. Mas vamos imaginar que ele estava ali com 15 anos de serviço. Se ele resguardou o benefício da lei de pensão, a lei 3765/60, quando ele completou os 30 anos, ele foi usufruir desse benefício. Porque senão, o que nós temos aí? Nós não estaremos o quê?
houve então houve ali uma regra de transição, onde só um militar teria que pagar 1,5% a mais, mas o seu benefício não estaria resguardado. E nós queremos acreditar que não é isso que se pensou naquela época. Se pensou que o militar que não possuía os seus 30 anos ainda de serviço, mas se ele optou para contribuir com 1,5%, quando ele completasse os 30 anos, ele poderia usufruir desse benefício. Seria garantido. Então, assim, está garantido então. Então, esse aqui então, é o que eu penso aí. Então, a gente está aí nessa. Pois não, doutora Daniela? Há uma interpretação, né, de forma prejudicial aos direitos dos militares, né? E ainda há uma violação. Exatamente. Então, assim, então nós temos aí, infelizmente, que eu venho falando aí, a administração pública precisa avançar. Em pleno ano 2020, é preciso evoluir. Eu não estou aqui com uma pane técnica, não estou conseguindo compartilhar a tela para mostrar ali a lei ali. Mas, em linhas gerais, não há que se falar em retroagir hoje, em 2020, para alcançar militares que legitimamente tiveram acesso a seus direitos. Porque nós sabemos que nós temos toda uma garantia. Nós não podemos ter assim, hoje, se decide hoje algo e retroage para alcançar direitos. A segurança jurídica. Então, aí nós temos lá, né, doutora Daniela e doutora Márcia, lá aquela previsão lá na lei 9784 de 99, exato, não é isso? Que é a lei do processo administrativo, que vai trazer essa segurança ali, que vai falar o que para a gente? Que a União, ela pode sim rever alguns atos ali, né, elevados de vício, mas isso aí com 5 anos. É um prazo. Em prazo. E há de se falar também aqui que não houve má fé de ninguém. Exato. Entendeu? Boa fé da família militar, receber o seu direito. Sim. Exatamente. Então, assim, eu penso que aí as doutoras quiserem completar, a minha câmera, estou tentando compartilhar a tela aqui, mas deu uma pane aqui, então, mas eu acho que a gente está... Há uma grande possibilidade e há uma necessidade que essas pensionistas venham a buscar o auxílio jurídico para que essa confusão, né, porque, na verdade, a lei é bem clara, né, como o doutor Gilson evidenciou quando ele conseguiu compartilhar a primeira tela. Artigo 31 e o 32, a lei é bem clara, bem objetiva, e não se pode trazer insegurança jurídica. Os valores foram recebidos de boa fé, e há também a questão de que a administração pública só poderia rever os seus atos, né, retroagindo a 5 anos. Então, elas precisam buscar os seus direitos, né, precisam saber que existem meios jurídicos, né, para que se possa fazer esse questionamento. Não houve erro da FAB. Na verdade, não estava na lei. Exatamente. Então, assim, não há que se falar que houve erro da FAB. Pelo contrário, por estarmos ainda, né, nessa forma de gestão, onde cada uma das Forças Armadas faz a sua própria regulamentação da legislação, naquela época, o Exército Brasileiro, ele reconheceu apenas 2 benefícios para os militares, para aqueles militares que optarem em contribuir com 0,5%, que foi o benefício do inciso 2º, artigo 7º, da pensão para filha em qualquer condição, né? E o artigo 29, que é a possibilidade de acumulação de 2 pensões militares, não é isso? Até 2 pensões. Lá, a aeronáutica e a marinha tiveram uma outra interpretação. A aeronáutica ali é o que eu considero que foi assim, a que agiu mais dentro da lei e respeitou mais os direitos da família militar, porque ela entendeu que se o militar optou em contribuir com 0,5%, mas que ele ainda não possuía os 30 anos de serviço naquele momento, quando ele completasse os 30 anos, ele iria usufruir daquele benefício, senão cai naquela situação que eu venho falando. Então isso aí é o quê? É uma propaganda enganosa? Eu quero acreditar que não, porque eu contribuo com 0,5%, assim como muitos outros militares contribuem, e muitos outros já faleceram e contribuíam, e deixaram o direito para suas pensionistas, e há de ser respeitado esse direito hoje. Então, assim, esse é o posicionamento. Hoje, nessa edição nossa extraordinária, era apenas algo rápido para acalmar e pedir às pensionistas para que fiquem tranquilas, aos militares também, entendeu? E o que não for resolvido pela via administrativa, certamente será resolvido pela via judicial. Com certeza.
Então, na terça-feira, estaremos ao vivo, novamente, com mais uma live, né, do Direito Militar em Foco, com outros assuntos. Então, quem estiver assistindo a gente aqui nessa live extraordinária, pode na terça-feira, às 20 horas, né, no canal do YouTube, aqui do Subtenente, e nós estaremos trazendo outros assuntos, sempre atuais, né, para manter sempre informado toda a família militar. Então, exatamente isso aí. Então, eu desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus, e na terça-feira estaremos aqui de novo, aqui, se Deus quiser, às 20 horas. Eu solicito agora que possam se inscrever no nosso canal de YouTube, canal do Subtenente Gilson Gomes, e lá clicar lá no sininho lá para poder receber essas transmissões nossas aí extraordinárias, né? As ordinárias e as extraordinárias agora aí também.